Oi, gente! Voltei. Pra quem não sabe, eu sou a Ju Palermo e você está aqui no canal Fala Pra Camões, porque a gente fala muito aqui. Esse vídeo também com o apoio do Pandora, né? Participando aí do Pandora Indica. Então eu vim hoje aqui, é julho de 2019, tá um puta frio aqui em Campinas, e eu vim falar pra vocês sobre a obra Caminhos Cruzados, do Érico Veríssimo. Em 2019 nós vamos nos despedir dessa obra, né? Pelo menos temporariamente. É um livro que tá saindo da lista da Unicamp. Tchau, Érico! O livro que vai cair pelo último ano, no ano que vem ele vai ser substituído. Ele já está aí há alguns anos na lista da Unicamp, é um romance, tá? Lembrando que romance a gente está falando sempre de um gênero literário, não essa coisa do senso comum que associa romance com amor, nada disso, né? É um romance publicado em 1935, do Érico Veríssimo, portanto pertencente ao que a gente estuda como a segunda geração modernista da literatura brasileira, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Antes de tudo, eu já queria te dizer, bom, essa minha edição é a edição dele normal, da Companhia das Letras. Porque eu digo normal? Porque tem uma edição de bolso, né? A maioria das pessoas que eu vi por aí compra a edição de bolso, que é um pouquinho menor. Da Companhia das Letras, a edição de bolso é boa, né? Tem um espaçamento bom também, não tem uma página muito fininha. Mas então não se assuste. Ai, meu Deus, que livro enorme! Calma, Gati, a linguagem dele é super tranquila. Eu sou suspeita pra falar porque eu adoro o Érico Veríssimo, né? O Érico Veríssimo é um autor do Rio Grande do sul do país, portanto, e ele tem muitas obras históricas sobre a formação do Rio Grande do Sul. Tem lá a trilogia O Tempo e o Vento, que eu acho maravilhoso, adoro. Mas esse aqui não, esse aqui é um rolê bem de segunda geração modernista. Vou te dizer aí, romance de 30, tá? 1935, a publicação, é isso que tem que ficar na sua cabeça. E a linguagem é muito tranquila do Érico Veríssimo, e eu acho que você não vai ter dificuldades, como por exemplo, às vezes o aluno tem com uma literatura mais antiga, né? Pensando em romance, sei lá, você pega um Machado, por exemplo, que eu também amo, sou suspeita, mas eu sei que, poxa, tem aí um pouco mais de tempo para trás, que deixa a leitura um pouco mais complicada. Ou, sei lá, se a gente pensar numa obra que saiu da Unicamp ano passado, Coração, Cabeça e Estômago, né? Que é aí um romance / novela portuguesa, então aqui é Brasil, do século XIX, isso aqui já é século XX, então em termos de linguagem, uma linguagem que fica um pouco mais facilitada para o aluno, tá? E aí, como eu disse, então a gente está falando de segunda fase modernista. Esse livro, publicado em 1935, dentro da geração de 30, do que a gente chama de romance de 30. E tem alguns pontos aqui da história, estou com uma colinha aqui, para te lembrar, para você situar esse contexto quando a gente fala, então, desses romances neorrealistas, regionalistas da segunda geração, chamada também prosa de 1930, os romances neorregionalistas, neorrealistas, desculpa, regionalistas e neorrealistas. São algumas questões de contexto histórico que você precisa se lembrar. A gente está tendo o avanço do nazifascismo, né? Em 39 teremos aí Segunda Guerra Mundial, então é o início disso. A gente tem no Brasil ditadura do Estado Novo, né? Getúlio Vargas e tudo mais. Então são coisas importantes para você pensar. Claro que ainda existe uma crise do café, em decorrência do crash da Bolsa de 1929 em Nova York. Então, todas essas questões do contexto histórico são importantes aqui, principalmente a ideia do combate ao socialismo, né? A gente vai ter personagens aqui da alta sociedade muito preocupados com o avanço do comunismo no mundo. Precisamos parar os comunistas, a nossa bandeira jamais será vermelha. Então, são questões de contexto histórico que você estuda lá na história e que vão aparecer aqui também nessa obra, tá bom? A história toda do livro acontece em 5 dias. Você fala, meu Deus, 5 dias só pra isso? Calma, são muitos personagens mesmo, mais ou menos assim, por volta de 20 personagens. Mas nós não temos um protagonista, tá? Claro, tem personagens com que a gente se identifica mais, personagens que a gente odeia. Eu posso dizer, por exemplo, da minha parte... Oh, o microfone, eu esqueço. Eu posso dizer, por exemplo, da minha parte que Fernanda é um personagem que muito me agrada, né? Mas ela não é protagonista no sentido de protagonizar as ações. Eu tenho aquele que mais aparece, aquele que é o herói, não temos isso. São aí em torno de 20 personagens numa técnica que se chama a técnica do contraponto. O que o Érico Veríssimo vai fazer nesse livro, que você já deve saber, mas eu preciso dizer aqui, porque isso é básico, vai que você nunca ouviu falar. São 5 dias, então, a história começa sendo contada num sábado de manhã e vai até a quarta-feira à tarde.
E aí nesses dias ele vai narrar o que acontece com esses personagens. E obviamente as vidas de alguns deles vão se cruzar. Mas não que todos estejam indo para o mesmo lugar, são narrativas esparsas, cada um está seguindo sua vida. Em alguns momentos esses pontos se cruzam, a gente tem alguns filmes que trabalham assim no cinema, né? Tem outros livros da literatura também. No prefácio aqui, o próprio Antônio Cândido, salve, salve, maravilhoso, nosso crítico literário, comenta um pouco de outras obras que trabalham dessa forma, mas eu não tenho o estabelecimento de um protagonista, de um herói, apesar de a gente gostar de alguns personagens e não de outros, não dá pra dizer que existe aí um principal. Isso é a técnica do contraponto, eu não tenho um centro narrativo, né? São essas histórias aí, e começa, por exemplo, contando a história do Clarimundo, que é o professor, depois ele pula pra outro, pula pra outro, pula pra outro, você fala, gente, o que tá acontecendo aqui? Daqui a pouco você começa a ver que as histórias desses personagens vão se cruzar. Caminhos cruzados, não é sensacional? Muito bom. A gente tem então cenas curtas, cenas relativamente curtas, são 120 sessões, a gente pode dizer assim, sessão com C cedilha, sessão de separado, né? Vou pegar aqui, o primeiro capítulo ele é um pouquinho mais longo, você vai falar, ai meu Deus, ela falou que não era difícil, não é difícil, mas é que ele é um pouquinho mais longo porque, porra, ele tem que te apresentar esses personagens, né? Então você pega aqui, ó, sábado, começa no sábado, capítulo 1, vem contando a história do professor Clarimundo. Esse é o capítulo 1, que acaba aqui. Suave, né? Aí vem o capítulo 2, que vai te apresentar outro personagem, outro núcleo de personagens. Ele vem até aqui. Capítulo 3. Capítulo não, né? Os capítulos são os dias. A terceira entrada aí, terceira sessão. Vem aqui, ele tem umas pausazinhas, pum, 4. Acho que já deu pra você entender que a história vai ser dividida nessas sessões, ó. Aqui, capítulo 5, ele vai apresentar outros personagens. Então, é uma leitura dinâmica, tá? Não fica aquela coisa, por exemplo, que eu sei que você que tá prestando Unicamp pode ter dificuldade com Saramago, né? Eu não tenho parágrafos curtos, eu não tenho capítulos curtos, os capítulos são longos, no Saramago isso. Os capítulos são longos, os parágrafos são longos, os capítulos não tem nome nem número, né? Aqui não, isso aqui é mais perto do que a gente está acostumado, digamos assim, então pode ser que seja mais fácil para você. A gente tem também aqui alguns temas um tanto quanto polêmicos, né? Esse livro vai contrapor famílias ricas e famílias pobres. Você tem que lembrar lá que eu tô falando do Romance de 30. Então eu tenho como grande intenção a denúncia social, né? Quando eu contraponho ricos e pobres, eu vejo a desigualdade que acontece nesta cidade. O livro se passa em Porto Alegre, não tinha dito isso ainda. O livro se passa em Porto Alegre e você consegue ver então as desigualdades sociais que acontecem nessa cidade. Essa é uma das principais intenções do autor te mostrar. Isso tem tudo a ver com a segunda geração, né? Que vai vai fazer denúncia social, denúncia de problemas sociais, vai tentar fazer com que através da literatura você volte-se para a sua realidade, que você está lendo uma história de ficção, de personagens que não existem, mas que você fala, eita porra, mas isso aqui acontece na vida real. Mas eu vejo esse tipo de coisa acontecendo na minha vida também. E que você reflita de alguma forma sobre isso. Puta merda, né? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para mudar? Porque isso não tá certo. Então, é uma intenção, a gente fala que os romances de segunda geração são chamados de neorrealistas, por quê? Volta com a tia lá pro século XIX. Ah, meu Deus, vem comigo só um pouquinho. Lá no século XIX a gente tem a literatura do romantismo, que tem como principal característica ser o quê? Idealizado. As mocinhas burguesas, os heróis, sonhadores e aquela coisa toda, né? Quando vem a segunda metade, um pouco depois, mas enfim, do século XIX, a gente tem o movimento do realismo. Tá aí na sua lista da Unicamp, por exemplo, o Espelho do Machado. Na FUVEST a gente tem o Quincas Borba do Machado, a Relíquia do Eça de Queiroz e tem mais o naturalismo, que é o Curtiço. A gente tem vídeo de tudo isso aqui, tem ou vai estar tendo e muito em breve aqui no canal, tá? A literatura realista, ela tem como, tá no nome, realismo, né? Voltar-se para a realidade. A literatura, para esses caras, não é só, e a arte como um todo, não é para eu ficar só idealizando um rolê, é para eu olhar para a vida e eu falar da vida real. Através dos personagens fictícios, eu vou falar do que acontece na vida real. Através de Brás Cubas, por exemplo, Machado de Assis faz um painel da sociedade burguesa carioca do século XIX.
Isso depois acaba se perdendo um pouco, porque assim, em poesia os parnasianos, por exemplo, estão cagando, né? Eles estão lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, preocupados com a forma, com a casca e que se for do conteúdo. Depois vem o simbolista, marpa louco, né, cara? Aquela coisa da percepção, da intuição. A gente pode dizer que a realidade fica deixada um pouco de lado. Quando vem a primeira geração modernista, que são os caras das loucurinhas, das vanguardas, vão quebrar os conceitos, vão fazer tudo novo, vão fazer... Também vem uma loucurinha. A segunda geração vem uma galera que fala, peraí, vamos voltar para a realidade, vamos fazer o que a galera fazia lá no século XIX, os realistas, vamos usar a literatura como instrumento de análise, de denúncia, né, de reflexão a respeito da minha vida. Então, o que o Érico Veríssimo faz é isso. E se você é uma obra ainda muito atual, porque infelizmente o ser humano continua sendo escroto e a sociedade continua sendo escroto e o modelo de sociedade que a gente tem, enfim. Então, se você vê aqui, por exemplo, a história da Fernanda que vai ser demitida porque o chefe vai pôr alguém que é amiguinho ou filho do amiguinho no lugar, favores políticos, clientelismo, enfim, né? Você já viu isso na sua vida, você sabe que isso também acontece, né? Então você tem lá o cara que ganhou na loteria e agora é o novo rico. Você tem coisas polêmicas, então, por exemplo, a Vera, que é personagem aqui do livro, que vai ter aí um romance lésbico. Oh, meu Deus, que absurdo! Gente, século XXI, a gente sabe que, pelo amor de Deus, né? Cada um cuida da sua vida, cada um... Mas, em 1935 isso era um absurdo. Então, assim, esse livro chegou a ser escondido, as pessoas não queriam que as pessoas de bem, a família de bem, não queriam que suas filhas lessem essas histórias. Imagina, falando de duas meninas se pegando. Oh, meu Deus, que absurdo. A grande questão é que o conservadorismo anda muito de mão dada com o conservadorismo também na política. E este livro é um livro que faz se olhar para a maneira como as coisas estão postas na realidade e fala, mano, peraí, tá errado essas coisas. Então, assim, eu fico aqui pensando que a gente pode se aproveitar do fato do romance lésbico, meu Deus, que absurdo. Não leia este livro, porque, na verdade, além disso, ele faz a gente pensar em questões políticas e sociais que talvez não fossem interessantes para as mocinhas burguesas, né? Enfim, um pensamento aqui. É característica, então, também dessa geração neorrealista, que faz o que o realismo fazia, né, de se voltar para a realidade, que o autor tem que se colocar, o autor tem que se posicionar. Os autores dessa geração, em sua maioria, vão ser engajados politicamente e vão usar da literatura para passar as ideias que eles acreditam, né? Aí você fala, doutrinadores! É mesmo. Aí, que absurdo. Então eu não presto Unicamp, gato. Porque eu sempre digo isso, né? O fato de as obras literárias estarem no vestibular significam que a universidade quer um perfil de leitor que seja cidadão, né? E essas obras são mais do que clássicos, são obras que voltam o nosso olhar para a realidade. Como eu te falei, coisas que acontecem aqui estão acontecendo hoje ao seu redor. Olhe ao seu redor, né? Se você não for um personagem alienado, que é um tema que a gente tem muito aqui, como Noel é um alienado, João Benévolo é um alienado, o próprio professor Clarimundo, que vive no mundo das ideias dele, dos estudos dele, o povo tá cagando pra isso, é um alienado. Se você não for alienado, olha ao seu redor e você vai ver que essas coisas continuam acontecendo. Então, o autor se vê em 1930 como, peraí, eu preciso usar essa minha voz, usar esse meu talento, usar esse meu ofício de escritor, de artista, para falar sobre a realidade, né? E através de uma história ficcional, fazer com que as pessoas se voltem para o que de fato está acontecendo no mundo, ao redor delas também. Aqui neste livro, que tem um prefácio do Antônio Cândido, como eu disse, um dos maiores críticos literários que esse país já teve, na verdade não é um prefácio, é uma apresentação do Antônio Cândido. E de novo, aluninha, Aline, tem que ler essas coisas? Tem, claro que tem, isso aqui tá te ajudando a chegar na obra, né? A gente tem uma apresentação pequenininha do Antônio Cândido, depois a gente tem um prefácio aqui, escrito pelo Moacir Scliar, também bem pequenininho, e depois tem um prefácio do autor, Érico Veríssimo, também pequeno. Então, são poucas páginas, mas vale muito a pena você ler isso também. Nesse prefácio, o Antônio Cândido está explicando um pouquinho sobre a literatura regionalista, isso que a gente está falando. Então, ele é que vai citar Os Retirantes do Graciliano Ramos. E aí você pensa o quê? Vidas Secas, né? Que saiu da FUVEST ano passado. Os Cortadores de Cana dos Zé Lins do Rego. Você vai pensar Menino de Engenho, Fogo Morto, os livros de
de José Lins do Rego, que escreve lá em Pernambuco, ele vai falar, os trabalhadores do cacau de Jorge Amado, região da Bahia, todos esses, segundo o Antônio Cândido, isso aqui não é ideia minha, né? De acordo com o Antônio Cândido, todos esses personagens convidam o leitor a assumir atitudes de crítica social e vem trazer uma visão para a galera do Sudeste, né? Os moços do Sudeste, como ele diz. É uma visão muito diferente. Os cortadores de cana da Bahia, de cacau, trabalhadores, retirantes do Nordeste como um todo. A literatura regionalista da segunda geração modernista, 1930, o romance de 30, ele é muito focado no Nordeste. Essa é uma exceção, né? Porque o Érico Veríssimo vai falar da região do Sul, então. De qualquer maneira, tá mais próximo, mas é trazer também uma realidade que não é do Sudeste aqui. Mas, de novo, as questões que acontecem nesse livro acontecem no Brasil todo. Eu arriscaria dizer que quase que no mundo todo. E, de novo, ainda até hoje. Como eu já te disse também, o que vai acontecer aqui nesse livro é que a gente vai ter um embate, digamos assim, não chega a ser um embate, mas uma contraposição entre uma burguesia muito rica e os pobres, né? E isso é o que dá a tônica do livro aqui pra nós. Só que os ricos, quando você lê esse livro, meu amor, se você se, como é que eu vou dizer? Se você simpatiza com os ricos, vamos fazer terapia que tem alguma coisa errada. Porque eles são personagens detestáveis. São personagens insuportáveis. Não tem como você ler isso aqui e gostar desses caras, né? Já os pobres também, eles não são, algumas vezes, mas em geral não são tratados assim como coitadinhos, mas a gente entende, a gente se solidariza com eles. Então, isso é feito pelo autor. Do jeito que ele descreve a burguesia abastada, os ricos, você fala, ai, gente insuportável. Então, tem um pouco disso também neste romance. Com relação ao narrador, a gente tem um narrador em terceira pessoa, onisciente, nada de novidade. E temos muito do discurso indireto livre, que é algo que eu já te falei aqui no vídeo do Curtiço e em vários outros vídeos, que é uma técnica muito, como é que eu vou dizer? Ela é muito eficaz para o narrador, né? Para o escritor, na verdade, porque esse narrador, que é onisciente, então, ele vê isso de longe, mas ele conhece os pensamentos dos personagens, então muitas vezes a fala do narrador e o que os personagens estão pensando, isso se confunde. Eu passo do discurso direto, do que ele está dizendo, para o que o outro está pensando, para contar o que o outro está pensando, então o indireto, e aí é o que a gente chama de discurso indireto livre, muito comum na literatura, por isso, porque permite, né, que eu aproxime o que o narrador está dizendo do que o personagem está pensando, então essas fronteiras ficam aí meio que muito difusas, e então técnica de discurso indireto livre a gente tem bastante num narrador de terceira pessoa que é onisciente. Vamos então falar dos personagens. Como eu te disse, são muitos, né? A gente tem 3 famílias de ricos e 3 famílias de pobres, mais ou menos. A primeira família que a gente vai falar, família do Leitão Leiria, Teotônio Leitão Leiria, que é um comerciante muito rico, muito abastado, a sua esposa, Dona Dodó, e a filha Vera. A filha Vera é a que vai se apaixonar pela Chinita, que é a filha do Coronel Pedrosa, né? O Leitão Leiria é o estereótipo do homem de bem da sociedade, só que não, né? Então, assim, tem muito dinheiro, tem muita posição política, é visto como o pai de família e homem de bem, vai trair a esposa com a prostituta novinha, que é a Cacilda, né? A Dodó é aquela mulher que como é que eu vou explicar? Ela faz caridade, ela faz chás beneficentes, é uma mulher da alta sociedade, das damas da sociedade, não é mesmo? E ela faz eventos beneficentes de caridade para os pobres, mas no fundo, a única coisa que ela quer é aparecer com isso, é sair no jornal. O sonho da vida dela é sair no jornal. Olha, a grande caridosa Dona Dodó, como ela é maravilhosa para os pobres. É tudo, na verdade, um egoísmo, uma vontade de aparecer dela. Eu tenho certeza que você conhece uma dama assim da sociedade na sua cidade. Essa mulher que organiza chás beneficentes para as crianças da creche. Essa mulher que vai... Certeza que você tem uma socialite muito preocupada em ajudar os pobres, mas na verdade o que ela quer é holofote em cima dela. É muito comum na nossa sociedade ainda, por isso que eu falo da atualidade da literatura. Ai, que saco, por que eu tenho que ler esses livros? Mano, porque alguma coisa que tem, sabe? Eu duvido. Nossa, pensou? Vamos deixar isso registrado aqui, hein? Momento, fala pra Camões. Eu duvido que 50 Tons de Cinza vai ser um clássico da literatura daqui a 50, 100 anos. Ai, por quê? Bom, primeiro que ele é muito mal escrito, né?
Claro que a gente não está falando de literatura brasileira, mas enfim. E segundo, porque ele não tem uma discussão de temas relevantes para a sociedade, sabe? Aqui eu tenho, mano, coisas que, como eu te disse, aconteciam em 35, não só em Porto Alegre, mas em várias cidades do país, em várias cidades do mundo, e hoje, mais aí de 100 anos depois, tá certo? 1935, não, gente, não teve ainda 2035, essa parte você corta. A pessoa é de humanas! Quase 100 anos depois, ainda acontecem, né? Então, isso é um clássico. Quando um livro ainda consegue ser atual depois de tanto tempo. Sei que você não acompanhou, mas eu fiz uma conta muito louca aqui, aí depois você vê, tá? Outra família de ricos é a família do também comerciante Honorato Madeira, né? Que muito gosta de suas comidinhas, de comer, tá feliz quando ele come. Ele é casado com a detestável Virgínia. A Virgínia é uma mulher que junta aí, ela é não mal amada, né? Porque ela é amada até, coitada. É que a gente usa essa coisa de mal amada, né? Pra falar de mulher como se isso fosse um problema. É bem machista, na verdade, essa expressão. Faz de conta que eu não falei. Queria dizer que ela é amarga, né? Ela é infeliz com tudo. Ela odeia o fato de estar envelhecendo, de estar presa nesse casamento. Ela não tem sentimentos de afeto em relação ao filho, ela nunca teve, tanto que o filho Noel foi criado pela Angélica, que era a tia Angélica, que era uma empregada da família, e que vai criar um menino super mimado e com uma visão super fora da realidade, extremamente alienado nas histórias de contos de fada que ela contava pra ele. E ela não gosta da criança, não gosta do marido, não gosta de estar casada, não gosta dela, e isso se manifesta muitas vezes na maneira com que ela trata os outros, o filho, o marido e as empregadas, principalmente em cima de quem ela pode pisar, né? Então, Virgínia é um personagem detestável. E a terceira família de ricos é a família do Coronel Pedrosa, que era um pé rapado que ganhou de repente na loteria. E aí é um novo rico, então ele vai construir um palacete com tudo dourado, é bem o novo rico mesmo, né? E aí a gente pode estabelecer uma relação aqui já entre entre o Leiria, o Leitão Leiria e ele, porque ele, o Coronel Pedrosa, é o cara novo rico, que de repente ganhou dinheiro e começa a comprar posições políticas e status, porque agora ele é milionário, ele ganhou na loteria. Eu estabelecer um paralelo aí entre, por exemplo, Miranda e João Romão no Curtiço. Eu sei que o Curtiço não tá na Unicamp, tá na lista da FUVEST, mas mesmo assim, claro que João Romão também trabalhou para ter o que tem, e o Leiria, o Coronel Pedrosa ganhou de um dia pro outro, mas rola uma inveja, sabe, do Leitão Leiria em relação a esse cara que de repente tem dinheiro e aí tá chegando. A gente pode estabelecer também uma relação com o que eu te falei lá do Gregório de Matos, que ele se incomodava muito com os comerciantes pobres que chegavam no Brasil e de repente faziam fama e fortuna, né? Claro que aqui não foi pelo trabalho, foi por ganhar na loteria, mas esse novo rico incomoda um pouco, né? E ele vai inclusive sustentar uma amante, né? Essa coisa sempre do homem de bem que a gente acabou de falar aqui. Ele é casado, ele tem uma esposa, Maria Luísa, é isso mesmo, se eu não me engano, Maria Luísa. Tem a filha Chinita. Bom, a Maria Luísa, ela tem uma coisa da avareza, né? Maria Luísa não gosta de gastar dinheiro, ela fica desesperada de ver o dinheiro que esse homem tá gastando, porque, gente, pelo amor de Deus, ela não percebe que agora eles têm dinheiro e eles podem gastar. Mesmo assim, pra ela, não devia estar gastando tudo isso. E aí tem a filha Chinita, que é super também alienada, fútil, que só pensa nas estrelas de Hollywood e que vai se tornar uma presa fácil para os espertões boa vida, né? A gente tem o Salustiano, por exemplo, e tem o filho, o Manuel, que quase não aparece. Neste núcleo dos ricos, a gente tem alguns personagens que circulam aí, então. O advogado Armênio Albuquerque, que quer porque quer ficar com a Vera, filha do Leitão, porque ele não é trouxa nem nada, porque ela é um bom partido, né, assim, uma moça que da família de dinheiro, mas Vera não tá nem um pouco interessada nele, muito sensacional os cortes que ela dá nele, e o Salustiano, que é o playboy, bom vivant, que vai circular também no meio dos ricos. Depois a gente tem, como eu te disse, 3 famílias de pobres. A primeira é a família da viúva Eudóxia, que é uma mulher que, meu Deus do céu, só reclama da vida, chata, insuportável. Ela tem 2 filhos, a Fernanda, que é por amor, e o Pedrinho. Pedrinho é mais jovem, vai se apaixonar pela prostituta, Cacilda, vai comprar presente pra ela, vou tirar você desse lugar, ele quer, né, ele se apaixona. E a Cacilda não é nem um pouco deslumbrada, ela não fica esperando o príncipe encantado que vem tirá-la do prostíbulo, né. A Fernanda, muito consciente,
A Fernanda muitas vezes é a voz do Érico Veríssimo. Eu vou ler um trecho aqui pra vocês daqui a pouco, vocês vão ver isso, né? A Fernanda dá um tapa na nossa cara e ela se mata de trabalhar e a mãe sempre reclamando de tudo, da vida. Outra família que a gente tem é a família do João Benévolo, né? João Benévolo está desempregado e ele é também extremamente sonhador, alienado, ele sai para trabalho para procurar emprego, mas ele fica pensando nas histórias, os Três Mosqueteiros, que ele lê, por exemplo, que ele adora, e ele acaba não tendo uma ação ali para a vida, né? O filho deles, Napoleão, é o filhinho, eu tô olhando porque eu não lembro o nome, tá, gente? São muitos personagens. E a esposa Laurentina, que todo dia, meu, e aí, né? Às vezes, eles não sabem se vai ter comida no outro dia, porque é uma situação péssima de grana, e ele não é um cara da ação, um cara do tá, eu vou lá então, eu vou fazer. Ele anda pelas ruas, ele se perde. Já vou adiantar que a gente tem aqui o Ponciano, que é um ex-namorado da Laurentina, e que fica só ali de butuca, porque ele sabe que ela vai cansar uma hora do João Benévolo, e aí ele quer ficar com ela. Então ele fica, ele vai, ele tá na casa o tempo todo, é um urubuzão ali. E a outra família é a família do Maximiliano, né? Maximiliano está doente, tuberculoso, tipo estado terminal, na cama, fedendo e cuspindo sangue. Tem uma mulher e 2 filhos, que nem nome tem, porque não interessam. E é outra família que... É o que eu falo da desigualdade e como que o Érico Veríssimo faz isso. Ele acaba de mostrar uma cena de uma festa, na inauguração do palacete, do Pedrosa, e muito ouro, e muito brilho, e tudo muito dourado, e pessoas tomando champanhe, se divertindo, ó. E cabe essa cena, ele mostra o tuberculoso na casa dele, passando mal, os filhos sem comer, não tem dinheiro, doente, os filhos e a mulher provavelmente também vão ser contaminados. Então, esse contraste entre mostrar os ricos e depois mostrar o pobre miserável, que escancara, assim, né, na sua cara. Escancara na sua cara, entendeu? A desigualdade social, que é uma das coisas para a qual o Érico Veríssimo está querendo chamar sua atenção aqui. A má distribuição de renda, enfim. Ainda dentro dos pobres, a gente tem o Ponciano, que eu já falei, a prostituta Cacilda e o professor Clarimundo, né, que vive aí no mundo da lua, que ele quer escrever um livro que vai mudar a ciência, e ele meio que vive nesse mundo também alienado, no mundo intelectual dele, sem perceber a realidade, sabe? O cara vive no mundo dele. Então eu tenho João Benévolo e Noel, que são alienados. João Benévolo, pobre, Noel, rico, mas ambos alienados pela literatura, ambos vivem, e aí é isso que é legal, porque esse é um livro de literatura que não vai te alienar, ao contrário, que quer trazer você para a realidade. É diferente de um livro de ficção. Eu vou ler Game of Thrones, a Guerra do... Crônicas de Gelo e Fogo, e é o dragão que voa e cospe fogo, e o mago, e a Melisandre de vermelho. É legal pra caralho, mas tipo... Ainda que Game of Thrones tem também uma pegada meio crítica de trazer você pra ver, olha só, os conchavos e tudo mais. Mas tipo... É fantasia, né? Aqui não. Isso aqui é fantasia, é ficção, mas que quer fazer com que você olhe para a realidade. Tanto que o Érico Veríssimo está criticando esses personagens que vivem alienados pela literatura, né? Pensando em histórias de contos de fada e não olham para o que o cerca, para o que o circunda. O Clarimundo, o professor, alienado num outro sentido, alienado porque ele vive nessa vida dele intelectual e também está cagando porque acontece. Não se apercebe do que de fato está acontecendo ao seu redor. Pausinha. Tá. O que acontece é que a gente tem um corte entre sábado e quarta na vida dessas pessoas, né? Então, assim, eu não tenho muitas vezes resolução de conflitos. Mano, o que vai acontecer com esses personagens? Não sei. Nossa, mas vai morrer fulano? Fulana vai largar? Fulano vai descobrir? O que vai... A gente não sabe, porque a intenção também do autor não é essa, né? É tipo a vida, sabe? É como se eu contasse, sei lá, 5 dias da minha vida. Tem questões que eu ainda não vou ter resolvido no final do 5º dia e que vão ficar pra depois. Então, às vezes o aluno... Que aí o aluno fala, eu odiei, porque acabou e acabou assim. Eu fiquei sabendo que final bosta. Então, mas não é um final bosta, é porque não é pra ter um final. Porque não é um final. É simplesmente, são alguns dias na vida dessas pessoas. Então, isso é uma coisa que incomoda um pouco o aluno, eu já tô aqui pra te dizer. Não é uma historinha com começo, meio e fim. É como se eu pegasse de uma grande história e escolhesse 5 dias só pra falar. Então, tem coisas que de fato não vão ser resolvidas nesses 5 dias. Bom, então acho que chegou a hora da gente dar uma olhadinha em algumas passagens do livro que eu selecionei pra você. As referências que eu vou colocar de página aí, por exemplo, tem aqui, Fernanda e Noel, página 150. São páginas desta edição, tá? Não sei se tá pegando aí. É a edição da Companhia das Letras, a edição
normal, não de bolso. São as referências que você vai ver aí na imagem. Página 150, tô fazendo referência dessa edição, tá? Queria começar então com uma conversa entre a Fernanda e o Noel. Vem aí comigo, olha só. O Noel tá falando sobre uma autora, né, que ele gosta muito e como incomoda que ela tenha morrido. E aí ele diz, e a ideia de que o seu corpo hoje está debaixo da terra em decomposição me é quase insuportável. E a Fernanda manda, no entanto, não tens olhos nem piedade para as desgraças atuais, para as que estão perto de ti no tempo e no espaço. Como? Pensa bem, faz um esforço. Perto da minha casa mora um tuberculoso que morre ou não morre. Tem 2 filhos. A casa é imunda. Fatalmente os pequenos vão pegar a doença. A mulher parece que já está contaminada. Noel sacode a cabeça. É uma história nova e horrível. Ele reluta em tomar conhecimento dela. A realidade não é maravilhosa como a poesia, mas também não tem o melodramático das desgraças dos romances. A vida é simplesmente chata e sem cor. Simplesmente. E aí Fernanda continua, porque você vê como o Noel ele é nadinho, né, judiação? Fernanda continua. Na frente da minha casa mora um homem que tem mulher e filho e está sem emprego. Trabalhava na mesma loja onde trabalho. E eu sei por que o coitado foi despedido. Porque precisavam dar o lugar dele para o protegido de um político influente. O patrão não hesitou. Ela está falando de João Benévolo aqui, né? Noel não pode duvidar do que Fernanda lhe diz. Ela viu, sabe? Mas de que serve a minha piedade? Poderá ela melhorar a sorte dessa gente? Fernanda é rápida na resposta, pois já pensou muitas noites no assunto. A tua piedade não, mas poderás fazer alguma coisa para que um dia tudo isso melhore. Então é a consciência, a Fernanda é uma menina consciente, até porque ela se fudeu na pele, ela viu, inclusive vai acontecer com ela também, né? Ela vê o que acontece, ela sai, ela vai, ela trabalha, ela precisa. Ele não, ele vive ali numa vida boa, sempre teve dinheiro, nunca precisou se preocupar com nada e viveu sempre cercado por esses romances. E ela fala, mano, olha pra vida, olha as coisas que acontecem aqui, como é que você não se importa com isso? E fala, mas de que adianta eu ter pena? Não, pena não. Mas você é um cara que tem condições de fazer alguma coisa. Você tem grana, você pode ter influência, né? E é isso, assim, são vocês, Eu não sei se grana ou se influência, mas é uma coisa que eu sempre digo, né? Graças a Deus não vou virar semente, nem eu, nem os seus outros professores, né? E vocês aí são os futuros médicos, os futuros advogados, os futuros políticos, os futuros juízes, os futuros jornalistas, tá nas mãos de vocês, né? E aí, de novo, uma coisa importante, quando a universidade coloca uma obra dessa, é o tipo de gente que ela quer que se torne um novo profissional, que é o cara que tá ciente desse tipo de coisa. Então, e a doutrinação? Então não presta, Unicamp, pronto, não tem o que dizer. Fica claro que eles estão interessados no cidadão que se atenta para esse tipo de desigualdade e que quer fazer alguma coisa para melhorar esse mundo. Não é possível que você vê a criança no semáforo e não acha que isso é um absurdo. Não é possível que você sabe que tem gente que não tem o que comer, que depende de campanha do agasalho para ter uma roupa enquanto você tem um monte no armário, entendeu? Então assim, não é possível que isso aconteça e a gente precisa fazer alguma coisa. O que o Érico Veríssimo faz? Empresta o seu talento, que é a literatura, para tentar abrir os olhos de outras pessoas. E essas outras pessoas, que até hoje somos nós e que em breve são vocês. E aí, né? É meio isso, assim. Sejamos Fernanda no sentido da consciência, porque ela acha que o Noel é um cara que pode fazer mais do que ela, por exemplo. Enfim. Outra coisa que eu acho legal é que, assim, claro que você está lendo um livro para prestar vestibular e que você vai ter pergunta, mas eu acho que a gente sempre tem que tentar trazer o livro para nossa atualidade. O que esse livro tem de atual, né? E a relação da Virgínia com as empregadas, eu acho que é uma coisa muito atual e uma coisa para a qual a gente tem que prestar atenção, né? Eu já falei, Virgínia é uma pessoa extremamente amarga, de mal com a vida, tá insuportável ela é. E ela desconta isso nas empregadas. E eu acho que isso é uma coisa atual que a gente pode ver, que é a relação com o emprego doméstico no Brasil. Claro que existe aí toda uma discussão do emprego doméstico no Brasil ser herança ainda da escravidão, né? Um pouco do que eu falei no livro Minha Vida de Menina, aquela ideia de que o trabalho é indigno, então deve ser feito por seres inferiores, que na época da escravidão é o que os negros são considerados, o grande absurdo que a gente tem aqui no Brasil. Mas a questão do emprego doméstico e o quartinho de empregada ser resquício da senzala é algo muito forte no nosso país, e a maneira como essas empregadas são tratadas. Eu te recomendo, se você ainda não viu, o filme Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé, que vai discutir um pouco dessa coisa do trabalho doméstico no país. A gente teve há alguns anos a PEC das domésticas, né? E aí a gente vê essa galera que falava, não, mas fulano é quase como se fosse da família, quando tem que pagar 13º, férias e todos os direitos. Ai, mas aí estão querendo muito. Então,
É um tema no Brasil muito complexo, muito delicado, muito revelador da nossa brasilidade e dos nossos costumes e do que de fato as pessoas acreditam, para além do que elas dizem. E eu queria te mostrar aqui um trechinho falando um pouco sobre a Virgínia. Vem comigo. De novo, lembrando, né, página 72 da edição normal. Virgínia tem ímpeto de jogar o frasco de perfume na cabeça de Noca, quando a rapariguinha lhe vem anunciar com voz fanhosa: "O chá tá pronto." Fica parada ali na porta, a cara idiota, a cabeça minúscula de passarinho no alto do pescoço descarnado e comprido, uma pera na ponta de uma vara. E aquele esgar canino, aquela máscara de palhaço cretino, aqueles olhinhos apertados. Não, a gente tem vontade de jogar uma coisa na cabeça dela. Virgínia fuzila pra criada, um olhar colérico. Outra vez a voz fanhosa: "Tá pronto o chá, dona Virgínia." É demais, nenhuma santa aguenta. "Já ouvi!" berra. "Já ouvi, não sou surda." Depois tem uma outra questão também na página 73, quando ela fala: "Toca pra cozinha, sua ordinária." O jeito, né, como ela trata. E depois na página 74, ela tá comendo, a empregada tá ali servindo a mesa, e ela fala: "Tire a mesa, sua indecente." Silenciosa, a rapariga começa a retirar as xícaras da mesa, inclina-se para apanhar o bule e Virgínia vislumbra o rego entre os seios dela, fundo e sombrio, como um vale entre dois montes rígidos. Sim, rígidos, pois ali estão dois seios de 20 anos. Uma raiva vai crescendo enovelada no peito de Virgínia. "Sua vagabunda, você devia estar, mas era no beco, ouviu? No beco." Querubina sai em silêncio, carregando a bandeja. Aqui fica clara a inveja que a Virgínia tem, porque a menina tem seios firmes e fartos de uma mulher jovem que a Virgínia não é mais, né? E aí isso traz pra ela todo esse ódio que ela sente de estar envelhecida, de estar casada, de não gostar da sua vida. Ela vai descontar na empregada, o tratamento com as empregadas. Há algum tempo, eu não sei se ainda existe, o Facebook tinha essa página chamada Eu Empregada Doméstica, e que começou a juntar relatos de empregadas domésticas contando coisas que elas tinham vivido. Eu coloquei alguns aí pra vocês, dá uma olhadinha. De julho de 2016 esses relatos, né? Joyce Fernandes, que é a menina que abriu essa página, ela conta assim: "Joyce, você foi contratada para cozinhar para minha família, não para você. Por favor, traga marmita e um par de talheres. E, se possível, coma antes de nós, na mesa da cozinha. Não é por nada, tá, filha? Só pra gente manter a ordem da casa." Né? Então, assim, empregada é como se fosse da família, mas você come com o seu talher. Que não vem pôr nessa sua boca o talher que eu ponho na minha boca, né? Porque, uma doença... Então, vai ficando claro a hipocrisia do Brasil, né? O que se diz e o que de fato se fala, e a maneira como de fato se tratam as empregadas domésticas, porque isso aqui é 2016, mas eu tenho certeza que isso ainda acontece hoje. Olha outro exemplo. A patroa: "Quando você lava a cozinha, sempre deixa um pouco de água empoçada no rejunte do piso, né?" Eu: "Não percebi, mas agora eu já troquei de roupa, por que a senhora não me avisou antes?" Patroa: "Esperei você trocar de roupa para você aprender e não esquecer de secar a cozinha direito. Quem sabe, molhando a sua roupa, você aprenda." Patroa, que é professora universitária, que graças a Deus eu esqueci o nome, em Santos, 2017. Então, outro relato. Tem mais um. Tá enojado? Já calma, tem mais um. "Quando eu cheguei em Brasília, o primeiro emprego que consegui foi de doméstica. Assim que me mostrou a casa, a patroa me mostrou alguns objetos e disse: você só pode comer nesse prato, com esse talher e essa xícara. Não pode de jeito nenhum usar os mesmos objetos que a gente para comer." Nunca mais voltei naquele lugar. Mesma coisa, né? Então, que nojo, imagina o garfo que vai na boca da empregada, mesmo depois de lavado na minha. Não, você parece doença contagiosa, né? Então, assim, isso vai mostrando a face de um Brasil, porque, de novo, eu tenho certeza que isso acontece hoje, né? Eu não sei se você notou aí na imagem, olha só, o avatarzinho da pessoa é daquele maravilhoso filme que você não viu, veja, que se chama Histórias Cruzadas, né? Não é Caminhos Cruzados, é Histórias Cruzadas, mas é sensacional. Eu só vou dizer pra quem já assistiu Torta de Chocolate, que é essa imagem, pra quem não assistiu, fica a dica, puta filme. Mais um só pra gente fechar essa ideia. A moça que lançou a página Eu Empregada Doméstica, ela ficou famosa na época e foi convidada para dar uma entrevista no G1. E aí ela postou esse comentário, né, para um cara que comentou sobre a entrevista dela no G1. Ela escreveu:
Racista otário, você não vai me fazer parar. Hashtag preta rara. Vários sim, oi, sim, se contorcendo de raiva lá na nossa entrevista do G1. Adoro incomodar, porque o tal desse Wellington Lu, este animal, entrou lá e comentou: o maior erro dos patrões é de justamente contratarem empregadas pretas. Nem pra isso servem. Imagina uma tocando na minha comida ou roupas. Que nojo. Na minha casa jamais pisam. Isso é Brasil 2016. Não tô falando de tempos de escravidão no Brasil, né? Então, quando a gente ouve declarações de que imagina, não existe racismo no Brasil, pensa de novo, gato. Então, assim, é uma questão... Ai, será que a Unicamp vai colocar a questão disso? Deveria, talvez não, mas... Esse livro não é só para você prestar vestibular, entendeu? Você entende que ele faz a gente pensar sobre coisas que ainda estão acontecendo e o que eu posso fazer para isso? Será que eu conheço alguém que tem um tratamento desse tipo? Será que eu posso conversar com essa pessoa? Será que eu posso mostrar para ela? Será que eu posso fazer alguma coisa? Então, pelo menos refletir sobre a realidade. Isso é uma coisa que acontece aqui. Érico Veríssimo, maravilhoso. Bom, quero ler um outro trecho para você, que é quando o nosso amigo Leitão Leiria vai ficar com a prostituta Cacilda. Ele é um homem de família, é um homem de bem. Eu costumo dizer que me incomoda muito na época de eleição, que a gente vê os caras fazendo propaganda e eles falam, né? Sou casado, pai de 2 filhos, e eu falo, foda-se, porque isso não é o que importa, eu quero saber das suas propostas. Eu quero saber o que você acredita e o que você vai fazer como vereador, ou como prefeito, ou como governador, enfim, para melhorar a cidade, o país, o estado, o que seja, né? Eu sou pai de família, mas é que no Brasil dizer que é pai de família, casado, 2 filhos, já agrada uma galera, porque imagina, vai que é né? Vai que é solteiro, pega... Dá esse status de, olha, como eu sou um homem de bem, o que é uma grande bobagem. O que a gente tem aqui é o homem de bem, Leitão Leiria, casado com filhos, indo trair a esposa com a prostituta menor de idade. Então esse relato cru e nu que faz o Érico Veríssimo aqui a respeito do Dodó, né? Do Dodó, eu troco o nome dele com a mulher, do Leiria. É ele que diz durante as festas, precisamos opor um dique a essa onda sangrenta do comunismo, né? Muito preocupado com isso, mas e a sua própria moral, né? Qual que é? E aí quando ele vai encontrar com a Cacilda, segue aqui comigo esse trecho que ele diz assim, pensando na esposa: Dodó, Dodó, tu não me compreendes? Um businessman precisa de derivativos. Tu me perdoarás? Cristo perdoou. E Madalena era mais pecadora que eu, porque, enfim, ela era mulher. Pensa em Dodó e na sua cara de anjo bom e sente-se miserável, pecador, indigno. Não muito, muito. Mas o que é que vai fazer? A culpa não é sua? Enfim, Dodó está com 50 anos, não é nenhuma menina. Um homem, mesmo aos 52, está no cerne. É diferente. Há de deixar a alma na porta. Quem vai prevaricar é a carcaça mortal. A alma de Teotônio Leitão Leiria pertence a sua Dodó e a Deus, para a vida e para a morte. É muito engraçado, né? 2 coisas. Primeiro, minha mulher já tem 50 anos, já não me agrada, mas e você? Você também tem 50, gato. Você tá conseguindo a novinha porque está pagando. Primeira coisa, né? Mas o homem é diferente. Diferente porque quem falou, né? Então, a questão do machismo, da sociedade patriarcal. E segundo, essa ideia de que ele até pensa na esposa, que ele tá traindo a esposa, mas o que eu vou fazer, né? Vai ser só a carcaça, tá? Minha alma vai ficar do lado de fora. E ele ainda tá falando de Deus nessa situação. Que Deus é esse, meu amor? Né? Cadê seu Deus? Cadê sua religiosidade? É essa? Tipo, não vai contar porque eu vou deixar minha alma aqui. Exemplo do cidadão de bem, tá bom? E aí a própria dona Dodó, que eu queria chamar a sua atenção, quando ela vai fazer caridade, né? E ela vai até a casa do Maximiliano, tuberculoso, para dar dinheiro, sempre pensando, imagina se os jornais entrassem aqui agora e tirassem uma foto de mim dando dinheiro para os pobres. Quer dizer, não é a caridade, ela tá fazendo benefício próprio, pensando em se promover. E aí, quando ela chega com um puta carro, que é um Chrysler, é assim que fala? Uau, na época, em 35, ia no bairro dos pobres e as crianças, em volta para ver o carro. Vem comigo nessa cena, página 67 dessa edição. Os filhos de Maximiliano cercam o carro. São crianças magras, encardidas e lívidas. Aproximam-se do Chrysler cheios de um deslumbramento tímido. A carroçaria brilhante reflete aqueles rostinhos maltratados e sujos. O chofer mete a cabeça para fora e grita: cuidado, não bote a mão no carro. E aí a Dodó entra na casa, blá blá blá, e aí lá dentro abre a bolsa e tira dela uma nota de 20 mil réis.
Um pensamento lhe assalta a mente. Se os repórteres dos jornais entrassem de repente com fotógrafos. E aí ela vai dar essa desculpinha. Não repare eu não lhe apertar a mão, né? Porque aí é um pouco demais apertar a mão do tuberculoso também, não é? E aí na hora de ir embora, o chofer espera ao lado do Chrysler. Dona Dodó entra. Os 2 filhos do tuberculoso presenciam a cena, os olhos compridos. Dona Dodó tira da bolsa alguns níqueis, moedinhas, e joga-os para os garotos, num gesto suave de quem desfolha pétalas de rosa. Aparvalhadas no primeiro momento, as crianças não compreendem. A indecisão, porém, dura apenas alguns segundos. No momento seguinte, estão ambos acocorados, catando os níqueis ferozes, trocando arranhões e sopapos. Dona Dodó sorri afogada de felicidade. Vamos embora, Jacinto. Então, ó, que caridosa. Ela joga moeda no chão para as crianças. Parece bicho. Que é isso? Né? Como desfolha pétalas de rosa. Ela joga as moedinhas no chão. E as crianças primeiro ficam olhando, eles nem entendem. O que é isso? Eita, moeda, caralho. Aí vão e ficam brigando entre si. E ela vai embora. Ó, caridosa que eu fui. Dei dinheiro para os pobres, né? Sem contato, ela joga no chão, ela não aperta a mão do tuberculoso. Então, acho que seria importante lembrar essas coisinhas. Bom, a última parte que eu sempre gosto de falar não vou ler porque a gente mas eu quero, já tá adiantando demais o vídeo aqui, falando pra Camões, mas eu queria te indicar para você prestar atenção na cena em que aparece o professor Clarimundo dando aula para um curso noturno, né? Eu não pus a página aqui. Eu acho engraçado porque, tipo, ele tá lá e ele tá muito preocupado, porque ele dá aula de tudo, né? Inclusive, alguns personagens vão cruzar o caminho com o Clarimundo, porque ele dá aula para esses personagens. Ele dá aula de latim, dá aula de matemática, dá aula de português, dá aula de francês, dá aula de tudo. E aí, ele tá lá dando aula e falando que ele acha maravilhoso e ele vê que os alunos não estão preocupados, não estão interessados na aula. Pô, eu tô aqui falando, que é uma coisa que todo professor já falou, né? Esse aluno não quer nada com nada, puta que pariu, tô aqui falando do bagulho e ninguém se interessa. Mas é que às vezes, né, e todo professor já foi aluno e também já viveu isso, às vezes você tem problemas e aí os alunos do noturno, ele vai mostrar. Então tem a menina que tá grávida e ela não sabe o que fazer, porque como é que ela vai contar e o que ela vai fazer, se ela guarda, se ela mantém a gravidez, se ela não mantém. O outro que tá desempregado, precisa pagar uma dívida, tá com dinheiro, o outro que tá com sono, porque trabalhou o dia inteiro, tá morrendo de sono. Então ele vai mostrando um pouco a realidade do noturno. Eu sempre digo isso. Eu fiz cursinho noturno, eu fiz Unicamp noturno na minha graduação, né? E eu sei que é muito diferente a gente estudar de noite e estudar de manhã, né? Recentemente, aí numa conversa que eu tive, eu falei um pouco sobre isso, como que é fazer faculdade à noite e trabalhando durante o dia. Não é a balbúrdia que o povo pensa, né? A gente tem menos tempo para estudar. Então, assim, eu acho uma homenagem bonita essa aos alunos do noturno. E, claro, os resultados quando vêm, não tô de maneira nenhuma dizendo que é melhor do que o diurno, mas, assim, teoricamente, se você estuda de manhã ou à tarde, ou de manhã e à tarde, você tem um privilégio de você, por exemplo, não precisar trabalhar, né? O aluno que estuda durante o dia e trabalha durante a noite, cara, porra, não é fácil, né? É mais difícil, não dá pra negar. Então, acho muito bonita essa passagem, que às vezes a gente tá ali, eu tô falando de Érico Veríssimo, e, mano, você tá cagando porque você tem outros problemas na sua vida, né? O lindo é quando a gente consegue passar por cima desses problemas e, apesar deles, parar pra ouvir a Ju falando de Érico Veríssimo, porque, poxa, é o último ano na Unicamp, vai que cai, e vai que eu acerto essa questão, e vai que tudo dá certo na minha vida, né? Pelo menos no começo. Porque depois vem a universidade, aí você fala, meu Deus do céu, e aí, vida que segue. Mas enfim, acho bonita essa passagem do noturno. E é isso, acho que já deu pra falar o mais importante dessa obra, do Érico Veríssimo, obra muito legal, gostosa de ler. Eu me lembro, bom, esse aqui, eu li em 2000, eu comprei, no aniversário da minha mãe, 27 de junho, beijo mãe, de 2016, né? E tava de férias e li, tipo, em 2, 3 dias. De férias, sem fazer absolutamente nada, só lendo, 2 dias, 2, 3 dias, acabei, né? Porque eu não tenho outras disciplinas para estudar, como você que tá prestando vestibular, enfim. Mas não é um livro difícil e é um livro, acho, muito importante. Fica a dica pra você. Ele tá, como eu disse, pela última vez na Unicamp, então pode ser que ele apareça na prova, tá bom? Dá uma entradinha lá no site da Conveste, tem algumas questões dele que já caíram, vê como caíram. Questões bem fáceis, viu? Nossa, super tranquilas. Enfim, aguardemos pra ver o que a Unicamp vai trazer pra gente de caminhos cruzados pela última vez, tá bom? Obrigada pra você que viu esse vídeo até aqui. Desejo boas leituras, bons estudos. A gente volta em breve. Um beijo e até!